E seguindo aqui na nossa programação, nós vamos ter uma palestra agora com os apresentadores da Rádio Geek. Baixa o aplicativo e curte lá a fanpage Rádio Geek BR. São os apresentadores do programa Criador de Mundos. É o Oscar Nestares, que é escritor e apresentador, e o Felipe Laredo, que é editor e apresentador. Eles vão falar aí sobre o mundo da literatura no mundo geek. Então, quero dar as boas-vindas aqui ao Oscar e ao Felipe, e que o Grink Tech Show continue. Valeu! Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Grink. Boa tarde, Bienal. Eu sou Oscar Nestares. Eu sou o Felipe Laredo. Nós somos apresentadores do programa Criador de Mundos da Rádio Geek, que é um programa dedicado à literatura. Eu sou escritor, o Felipe é editor, como o Guilherme Tsubota comentou. E a gente está aqui para falar para vocês sobre projetos, literatura e sustentabilidade, né? Dois assuntos que eu acho que a literatura nos encanta, nós vivemos de literatura de alguma forma ou de outra, e para continuar vivendo de literatura por muito mais tempo, a gente tem que pensar na sustentabilidade, né? Então, acho que é fundamental a gente, num evento como esse, pensar não apenas a tecnologia e a sustentabilidade, mas também essas mídias, esses meios de comunicação mais tradicionais, digamos assim, como a própria literatura e sustentabilidade, formas de, enfim, de a gente dar mais vida útil, uma vida mais extensa para os livros, né, Felipe? A gente vai falar de dois projetos muito bacanas. A gente selecionou dois projetos aqui, que acho que são muito significativos nesses termos. E, primeiro, acho que a gente pode passar, é o Better World Books. Acho que o Felipe pode contar um pouquinho sobre ele. O Better World Books é uma loja virtual criada nos Estados Unidos por alguns estudantes da Universidade de Notre Dame, que eles identificaram ali no meio de trabalho deles de estudo, que algumas pessoas, especialmente uma pessoa, um jogador de futebol americano da universidade, tinha muito livro dentro de casa, ele não sabia o que fazer, ele recebeu uma herança, estava cheio de livro, não conseguia andar dentro da casa, e ele decidiu perguntar para os amigos, é uma dupla de amigos, o que ele poderia fazer com aquilo. Então eles decidiram pegar esses livros e vender eles por uma loja virtual a um preço muito baixo. E verificaram que deu certo, aquela ideia deu certo. Então eles foram levar adiante esse projeto, ali, essa ideia, para a própria universidade, para a diretoria da universidade, perguntando se eles apoiariam um Better World Books que recolheria livros nas bibliotecas públicas, nas editoras, nas livrarias, e as próprias pessoas físicas que queriam descartar os livros. Ressalto que, aqui no Brasil, nós temos uma realidade, as tiragens dos livros nas editoras é muito baixo se comparado ao que se pratica nos Estados Unidos. Mas as médias mínimas de tiragem ficam 5 e 10 mil livros publicados por em títulos que quase ninguém lê, porque o americano tem uma média de leitura bem maior que a do brasileiro. Então, vocês imaginam a quantidade de livros que são descartados todos os dias nos Estados Unidos. E o Better World Books decidiu pegar esses livros que seriam descartados pelas universidades, livrarias, pessoas físicas, enfim, bibliotecas, e comercializar esses livros de modo que eles recebessem um preço bem baixo. Em 6 meses, eles conseguiram coletar 2 mil livros e venderam algo aproximado de 10 mil dólares. Esses 6 meses serviu apenas para eles confirmarem que aquela ideia era boa. E a Universidade de Notre Dame, então, investiu 30 mil dólares neles e deu um espaço dentro da universidade que serviria de estoque. Hoje, eles têm um contador em tempo real no site que já marcou, agora há pouco, quando eu estava montando a apresentação, eu atualizei, eles já conseguiram recolher 23.419.438 livros usados no mundo todo, né? E o detalhe, eles fazem nessa loja virtual o frete grátis para o mundo todo.
Frete grátis, quer dizer, é o princípio que a gente vê muito hoje da logística reversa, principalmente em restaurantes, né, em relação ao desperdício de comida. Nós temos hoje algumas startups aí trabalhando esse pensamento de dar um destino, uma destinação para esse desperdício de alimentos, para que ele sirva de matéria, enfim, para que ele seja preparado em outros alimentos, aí seja reaproveitado. É um pensamento que já é aplicado para esse mercado, para o mercado de livros, né, por meio do Better World Books aí. E são fretes grátis, é isso que eles têm? Frete grátis para o mundo todo. Eu já fiz várias compras, preços muito baixos, preços de $1, $2, em livros que você pagaria $20, $30, né? Claro que são livros usados, e muitas vezes eles vêm com a marcação ainda do registro das bibliotecas, mas a informação e o produto chega na sua casa perfeitamente. Eu acho que isso é importante, né, gente? Porque a gente pensa, bom, provavelmente aqui, quem gosta de ler, certamente tem livros em casa que não sabe direito o que fazer, com os quais não sabe direito o destino que dá, enfim. E se a gente tivesse assim, esse serviço que pudesse recolher esses livros, né, alguma coisa que, essa logística que pudesse passar enfim, recolher esses livros, às vezes a gente tem um apego por eles e não quer se desfazer, não quer se desapegar, mas a gente tem que pensar no destino que esses livros podem ter. Então, esse foi o pensamento que esses estudantes tiveram, transformaram no modelo de negócio, né, bastante rentável, não é mesmo, Felipe? Então, eu acho que é um projeto de muito vulto, muito significativo mesmo que a gente tem aí para compartilhar com vocês. E eles já expandiram tanto essa logística deles que até o próprio recebimento dos livros, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é feito nas ruas mesmo, em diversas cidades dos Estados Unidos. Eu separei essas imagens aqui para a gente ver como eles colocam essas caixas que recolhem os livros nas ruas, né? Esses aí é o estoque deles, que eles têm já é um lugar próximo da Universidade de Notre Dame. Eles já cresceram muito, tiveram que expandir o espaço físico. E esse aqui é um dos estoques deles, né? Eles já tem outros. Imagina para você se achar aí, né? Bom, o livro está na fileira E2, ali no meio do corredor 4. E, além disso, além de eles fazerem o frete grátis, eles também promovem bibliotecas circulantes públicas. Uma delas é feita nesse ônibus. Eles têm não apenas esses ônibus, acho que eles já tem quase 10 ônibus espalhados pelos Estados Unidos inteiro, né? E que vão dando apoio para bibliotecas das prefeituras, dos governos. Então, as comunidades elas vão interagindo entre si e criando tanto o recebimento dos livros quanto o consumo desses livros, né? É interessante também verificar que eles já cresceram tanto que eles já não se limitam apenas a vender livros. Eles apoiam também muitas ONGs que promovem a educação infantil e o estímulo à leitura, à alfabetização. Um dos projetos que eles trabalham, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre eles, é o projeto do John Woods, né? Que é o Room for Read. Room to Read. Room to Read, que é um projeto de um ex-diretor da Microsoft que decidiu abandonar tudo e promover o ensino educacional de meninas, crianças do sexo feminino, em países como a Ásia, a África, que dependem muito dessas contribuições no mundo. Mas eles também, o Better World Books ajuda também o Books for Africa, uma outra ONG, e diversas outras espalhadas pelo mundo, né? A gente separou algumas fotos do próprio site do Better World Books, que vai mostrar como eles trabalham essas comunidades. Oscar, acho que chegou a hora da gente falar um pouco do Room to Read. Eu adiantei, mas... Sim, a gente falou um pouquinho do Room to Read, que é o projeto que deu origem a um livro chamado... Leaving Microsoft to Change the World. É um livro bastante vendido, a história é bastante conhecida do John Woods, faltou um Szinho no nome dele ali, que era um executivo muito bem sucedido da Microsoft, que durante uma viagem ao Nepal
enfim, uma viagem... era alguém já mais espiritualizado, então que gostava de ter esse contato mais íntimo com as culturas ali para onde que ele visitava. Teve uma viagem inspiradora, ele resolveu coletar ali, um pouco antes da viagem, coletar alguns livros para distribuir por crianças, percebendo ali uma carência de bibliotecas e de instituições onde essas crianças pudessem pegar os livros ou pudessem ter o acesso à literatura. Ele distribuiu alguns livros, até foi um número bastante significativo, acho que coisa de 450 livros entre essas crianças, e ouviu delas que, enfim, da próxima vez que ele voltasse, que ele levasse mais livros, né? Eu acho que ele teve esse... E aí foi uma espécie de insight que ele teve, que levou a uma experiência muito transformadora, né? Ele conseguiu coletar 3.000 livros, só nessa brincadeira, só para ele começar a brincar, ele coletou 3.000 livros entre os familiares e amigos dele, para levar para o Nepal, ainda sem nenhum processo organizado. Ele simplesmente colocou 3.000 livros num barco, num navio, mandou para o Nepal e abasteceu uma biblioteca de uma cidade no Nepal. E aí ele acabou transformando, quer dizer, pragmático, com aquela cabeça de realização, de execução que esses perfis, né, de executivos têm. Ele acabou transformando isso, esse pensamento, esse insight, no modelo de negócio. No modelo de negócio de levantamento de fundo, de fundraising, para construção de bibliotecas, para, enfim, para que se fossem erguidas bibliotecas em países como o Nepal, iniciando pelo Nepal, países da Ásia, claro, regiões ali onde havia uma carência mesmo desses locais, transformou num modelo de negócio e fundou a ONG Room to Read. Eu estou olhando aqui para trás porque a minha tela está um pouquinho... Eu não estou conseguindo ler direito aqui. Mas... E aí ele tinha a projeção de construir essas bibliotecas, né, Felipe? Que ele foi... Em 2007 ele conseguiu criar 5.000 bibliotecas, né? E 400 escolas. É interessante também a gente ressaltar que em 2007 também eles projetaram para até 2020 alcançar e impactar 10 milhões de crianças, né? Até 2017, agora há pouco, eles receberam uma premiação, eles alcançaram 11 milhões e meio de crianças e já estenderam a meta para 15 milhões até 2020. Então, vocês conseguem entender que já gerou um crescimento muito grande, né? Como eu falei para vocês, em 2017, ele já tinha impactado quase 12 milhões de pessoas. Uma outra questão que é importante também mostrar para o público é que essas duas empresas, elas fazem parte do que se chama de sistema B na sustentabilidade. Não apenas empresas que tenham a ver com a literatura, mas empresas que se envolvam em crescimentos sustentáveis, tanto em social, quanto ambiental, quanto econômico. Um exemplo do Better World Books, desse sistema B, também sugiro que pesquisem um pouco sobre o que é o sistema B, mas basicamente seria a responsabilidade ambiental do Better World Books, por exemplo, seria já a base dela, que é evitar o descarte de livros que vão voltar para a natureza em forma de produto. Então tem toda uma logística que precisa ser ocupada de recolhimento, como você vai transformar isso em papel reciclado, tem todo um gasto que eles evitam. Então já é uma responsabilidade ambiental. Uma segunda responsabilidade ambiental do Better World Books, que é bacana de lembrar, é que eles colocam ali, quando você vai pedir o frete grátis, é grátis mesmo, mas eles dão uma opção para você pagar 50 centavos de dólar para diminuir, ter o carbon free, que eles chamam, né? Para você gerar créditos de carbono. Então, que eles vão diminuir o impacto no frete deles, né? Diminuir a pegada ecológica, né? Que a gente fala da distribuição dos livros e de tudo que está envolvido aí nesse processo de transporte, justamente de emissão de carbono e tal. Então, se eles têm esse pensamento também nesse sentido, né? O outro fator, que é a responsabilidade econômica, é que eles, dentro da empresa, segundo o sistema B, você tem que ter um crescimento horizontal.
As pessoas têm que ter a diferença salarial entre os cargos diretivos e os cargos mais de assistência não pode ser muito grande. E quando a empresa cresce, um salário cresce, todos os outros salários precisam crescer, né? Tem um exemplo de responsabilidade social que eu acho bem interessante, que é a sorveteria Ben Jerry's, aquela a marca americana que usa como responsabilidade social mão de obra de apenas ex-presidiários. É um sistema bem interessante de ser estudado. É o sistema B, né? Agora, voltando aqui para o Room to John Read. Woods. Esse é o Room to Read, né? A gente vai fazer acho que eu já passei aqui os informativos. Vamos agora fazer uma linha do tempo desse projeto, do John Woods, porque ele trabalhava na Microsoft. A gente falou no começo, mas ele não é apenas trabalhou na Microsoft, ele era um grande diretor na Microsoft até 1999, né? Quando ele fez essa viagem. E lá no Nepal ele teve essa inspiração ali. Uma iluminação, né? E essa é a foto que ele usa como um ícone daquele momento para ele, né? Quando ele olha para uma escola de 450 alunos com apenas pouquíssimos livros para lerem. Então ele decide que algo deve ser feito, algo deve ser modificado. Chama 2 parceiros, né, que seriam esses sócios dele. Né? Quer falar, Oscar? Oi? Não, pode continuar. Ele chama 2 parceiros, que são esses sócios, e começam a abastecer. Aí ele transforma em algo organizado. Como eu falei antes, isso ainda estava... Quando ele reuniu 3.000 livros entre os amigos e os familiares, ele fez só ali como se fosse uma brincadeira. Vamos ver se dá certo. Deu certo? Agora a gente vai organizar. Usou todo o conhecimento dele como diretor da maior empresa, creio eu, de tecnologia do mundo. Pelo menos naquele momento era. Ele usou todo aquele conhecimento como diretor dessa empresa e trabalhou nesse novo projeto. Ele foi expandindo, ele chegou no Nepal no começo, mas depois chegou no Sri Lanka, Vietnã, Camboja, Bangladesh. Foi a África também, né? Depois ele foi para a África. Então, o crescimento foi bem grande depois que ele decidiu fazer isso. E, além dele começar a recolher esses livros, que também seriam descartados, ele passou a produzir algumas cartilhas e alguns materiais de apoio paradidáticos para os alunos dessas escolas terem um material de estudo, né, de alfabetização mesmo. Essa é uma foto do processo gráfico dele. Aqui, algumas pessoas que começaram a trabalhar como voluntários na empresa, né? Desculpa, eu estou falando empresa, mas na verdade é uma ONG, né? É uma non-profit organization. Então, porém, mesmo sendo uma ONG, ela precisa ter um ciclo de retorno dos investimentos, né? Tem que ser pragmático. O John Woods foi muito pragmático criando isso daí, né? Então, em 2006 para 2009, como eu falei para vocês, é o momento que ele verifica que aquela meta dele de alcançar 10 milhões de crianças foi batido quase 10 anos antes, né? Ou mais de 10 anos antes. Ele consegue, em 2017, ele alcança 11 milhões, quando em 2007 ele queria ter alcançado 10 milhões de pessoas. É o momento também em 2006, 2009 que eles vão alcançar a África, que já é um crescimento também do projeto deles. E aí, 2006, 2009, que eles já alcança ali o reconhecimento da mídia. Então, tem os principais jornais dos Estados Unidos, os principais meios de comunicação já olham para o projeto dele. Lembrando o nome do livro, se alguém estiver curioso, é Leaving Microsoft to Change the World. Que foi editado aqui, se não me engano, pela editora Planeta, como Sair da Microsoft para Mudar o Mundo.
tem a questão da educação das meninas também, né, Felipe? Que acho que ele tem esse foco, é legal falar um pouquinho disso também, ter esse foco dos gêneros, da equalização dos gêneros em termos de educação, porque ele identificou, ele percebeu um desbalanço, um desequilíbrio nos países onde ele ia, nessa atenção dada à educação para os meninos, e houve ali um incentivo, né, por meio dessas bibliotecas, desses espaços que ele inaugurou lá, o incentivo à educação também das meninas, né? É muito importante isso que o Oscar está falando, porque em muitos desses países, ou grande parte deles, o sexo feminino, o gênero feminino, sofre diversos abusos, né? Diversas desigualdades de oportunidades. Então, ele foca o projeto dele em meninas. Claro que chega um momento do projeto que ele expande isso, né? Porém, o foco permanece sendo em meninas, crianças do gênero feminino, né? Eles começam, como eu falei agora há pouco, eles começaram a ser reconhecidos pela qualidade do projeto. A foto anterior, você tem a Oprah Winfrey, que é como se fosse uma mistura de muitas coisas, né? A comparação que eu ia fazer no Brasil. Saudosa Hebe com Sim. Marília Gabriela, com uma série de personalidades ali. E isso mostra que o projeto já recebeu um grande reconhecimento. Mas o maior reconhecimento, eles vêm pela Unesco, né, que é a organização das Nações Unidas voltadas para a educação, né? Então, a Unesco reconhece, dá para eles o aval de um projeto que gera impacto social, econômico e ambiental, né? E eles vão eu estou passando algumas fotos para vocês verem como eles foram recebendo esse reconhecimento. Em 2013 foi gravado um documentário sobre o projeto. E em 2016, a Michelle Obama, naquele momento a primeira dama dos Estados Unidos, também apoia o projeto e faz um investimento no Room to Read. Acho que a gente esqueceu de dizer Room to Read, para quem ainda não consegue fazer a tradução em inglês, seria uma sala de leitura, uma sala para ler, né? E Leaving Microsoft to Change the World seria deixando a Microsoft para mudar o mundo, né? Então, esse aqui é uma foto na qual a Michelle Obama, além de dar o respaldo para o projeto, e além de dizer, de fazer o investimento por meio do governo federal dos Estados Unidos, também vai visitar os países para carimbar o projeto como eficaz, né? E esse é um momento que eles celebram o alcance, o impacto de 10 milhões de crianças no mundo todo, né? Isso daí é mais algumas fotos dessas crianças sendo impactadas. São fotos tiradas do próprio site do Room to Read, né? E eu passei aqui um outro slide, mas eu vou continuar aqui falando sobre o Better World. Oscar, a gente estava falando com eles aqui sobre esses dois projetos voltados com a literatura, voltados para a sustentabilidade. Quando a gente estava montando essa apresentação, eu fiquei pensando em como a literatura é importante também, não apenas para gerar o conhecimento, não apenas para gerar a educação, mas também para aumentar a nossa consciência de humanidade, né? Então, sim, sem dúvida. Eu acho que no final, já terminando aqui a nossa apresentação, além desses dois projetos, o estímulo nosso aqui, o apelo, a mensagem é para que a gente leia, tenha contato contato íntimo com os livros, porque os livros, além de nos ensinarem sobre nós mesmos, quer dizer, os livros, além de formarem, levarem aí formação, poder para quem precisa, poder no sentido de empoderamento mesmo,
a gente continue lendo, porque realmente eu acho que é por aí que a gente vai entender qual que é essa importância de manter o mundo onde a gente vive, de preservar, de olhar para o lado, de prestar atenção às coisas que realmente são importantes aí, das quais a nossa vida depende, né? Então eu acho que a literatura como forma de nossa sustentabilidade humana é o caminho, né, para isso, assim, nossa sustentabilidade de por mais tempo aí que seja. E o Green, que é uma excelente oportunidade que nós temos para discutir como vai ser feito esse descarte de tecnologia. E considerando que o livro impresso é sim um meio tecnológico antigo, mas é sim um meio tecnológico, foi um avanço da humanidade há tempos atrás, a gente precisa também olhar para ele e saber onde nós vamos colocar os nossos para bibliotecas, se eles vão ser descartados ou vão virar material reciclado. Pessoal, é isso. Agradeço a presença de todos. Obrigado. É isso aí, gente.